Muito bom dia, amigos e amigas. Bom dia, povo e pova. Eu sou o Daniel Nonato. Lembrando que hoje é domingo, 1º de maio de 2022. Já são exatamente pra gente mais de vai para 15 meses que nós vivemos aí um momento onde nós não temos uma resposta para o emprego. Eu recordo que 1º de maio se discute sobre se é 1º dia de maio, se é dia do trabalhador ou do trabalho. Na verdade, o 1º de maio nasce de uma necessidade, de um momento onde nós vivemos uma realidade, né, bem terrível em 17, com a primeira greve de trabalhadores na República Brasileira, quando se deu o 1º de maio, tipo assim, uma homenagem ao trabalhador. Depois, lá em 1943, Getúlio Vargas acrescentou o 1º de maio como um dia específico para se colocar, né, o pagamento, melhor, o aumento de salário do trabalhador. Então, são duas coisas diferentes. O 1º de maio celebrado hoje se questiona se é dia do trabalhador ou não. Lembrando que durante essa semana tivemos aí uma celebração do atual presidente da República fazendo um puxa-corda mesmo, né? Falar esticar a corda, então puxa-corda referente ao STF. O que nos preocupa não é nem que o que aconteceu, mas o que está acontecendo com o país. A gente tende, de um jeito ou de outro, tentar trazer para a nossa realidade, e trazemos assim de forma muito triste, essa coisa de querer ter razão. A gente sabe que existe leis que nos orienta, que nos dá determinações, existe direitos, existe deveres. Geralmente nós só queremos os direitos, esquecemos os deveres. E nós esquecemos, às vezes, disso. Isso que parece que está havendo dentro da República Brasileira, tanto da parte do presidente da República, como da parte de alguns deputados, quando querem, porque querem criar conflito. Eu acho interessante quando um deputado pede para ter o AI-5, pede uma ditadura, sabendo que a ditadura militar fechou o Congresso Nacional. Seria você pedir, me demitam, por favor. É isso que ele está pedindo. Agora, olhando ainda para a realidade que nós vivemos, nós queremos também meditar que essa semana aconteceu a Assembleia Geral Ordinária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que lançou uma carta, um manifesto muito belo que tem que ser lido. Depois eu vou colocar aqui para vocês um link, né, da carta, para que vocês possam também compartilhar e ler essa carta, ou melhor, a mensagem ao povo de Deus, é uma mensagem que nos ajuda a refletir sobre o período eleitoral. Nós, como povo de Deus, e aquilo que eu escutei de um pastor, nós não estamos à parte do sofrimento e da dor alheia ao povo, ao cidadão comum. Nós somos vítimas de um sistema excludente que exclui o branco, o pobre, o negro, o cidadão que está aí passando necessidade, seja ele empregado ou não, que às vezes o salário hoje também, no meu caso aqui, eu estou aqui me dirigindo a vocês, pedindo que colaborem no meu Pix, também vai estar aqui também para vocês aqui, ó, do lado de cá, o meu Pix, para que você nos ajude aí a manter a nossa, um pouco da nossa dignidade, não é isso? Lembrando ainda a todos e a todas que 1º de maio é dia do trabalho, na minha visão, não, mas dia do trabalhador, dia de cada um e cada uma. Por isso, hoje nós vamos entrar, né, um olhar no texto de João, capítulo 21, versículos 1 ao 19, terceiro domingo da Páscoa. Vamos nos focar na liturgia deste terceiro domingo. Toda a comunidade dos batizados, todos nós somos convidados de forma consciente a abraçar e a dedicar seu tempo, o nosso tempo, a promover e a responder à pergunta de Jesus a Pedro. Neste evangelho de hoje, João 21, versículo 1 ao 19, vamos refletir durante esse nosso encontro e recordamos que as outras leituras são as seguintes: Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27b ao 32, depois versículos 40b ao 41. O salmo de resposta é o Salmo
30 ou 29, dependendo da tradução, que diz: eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. E o texto da segunda leitura, Apocalipse, capítulo 5, desculpe, capítulo 5, versículo 11 ao 14. O Evangelho de João, sendo um último dos a ser escrito, tem clareza da natureza divina do Mestre Jesus. E no capítulo 21 de hoje, que nós podemos destacar que ele é um caco, é um complemento, é colocado aqui para evidenciar que a vida da comunidade continuou, mesmo depois do Cristo crucificado e até mesmo ressuscitado. Logo, traz Pedro voltando para o velho ofício de pescador. E aqui podemos observar que o autor faz evidência, deixa bem clara a evidência da presença de Tomé. O evangelho de hoje tem duas partes de forma assim muito coerente, como da semana passada. Sendo assim, temos o versículo 1 ao 14, uma narrativa sobre a missão da comunidade, onde reunidos em torno de Pedro estão na missão, e são 7 pessoas: Pedro, Tomé, Natanael ou Bartolomeu, os 2 filhos de Zebedeu e os 2 discípulos que ainda não têm nome para nós aqui na exegese, na teologia. E aqui recordamos o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, que fala das 7 igrejas, que temos também a eleição dos 7 diáconos, e em Atos 6, 1 a 8. E ainda temos os sacramentos da igreja, que são 7. Ou seja, o 7 aparece muito forte na vida da comunidade. E são 7 dias da semana. A comunidade que fez a experiência de Jesus ressuscitado já não se encontra trancada com medo. Ou seja, semana passada nós ouvimos o Evangelho de João, que fala que a comunidade estava trancada, fugindo com medo dos perseguidores, que eram os romanos, e também as autoridades dos judeus. Hoje ela está na beira do lago. Pedro voltou à sua atividade. Hoje a comunidade já não está mais com medo, e a igreja está aberta, está vivendo a realidade, e ela é convidada a continuar a sua atividade. E aqui também temos a pesca, no sentido, conforme o evangelho sinótico, fala de uma pesca como missão da comunidade. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 17, também em Mateus capítulo 4, versículo 19, e também Lucas capítulo 5, versículo 10, quando Jesus manda jogar a rede do outro lado. Pedro apresenta aqui, e ocupa um lugar de liderança, e o seu convite é quase como uma ordem, nesse sentido, quando ele fala: vamos pescar, vou pescar, e todos vão junto, olhando para as diversas realidades onde precisamos lançar as diversas redes, e percebemos a atitude de muitos líderes religiosos, que, como papagaio em suas homilias, pregações, costumam, encontram informação, costumam fazer um discurso, e na prática não têm ouvido e não tem nenhum tipo de relação com o Mestre Jesus de Nazaré, que diz que precisa lançar rede e pescar diferente, como canta a canção do Padre Zezinho. A pesca à noite representa uma comunidade que, às cegas, sem a luz de Cristo, age pelo próprio impulso. E aqui vale a pena lembrar que Jesus é a luz, João 9, versículo 5. E ainda recordamos que sem Jesus nada podemos, João capítulo 15, versículo 5. Uma comunidade que não consegue perceber Jesus com seus apelos para a conversão, certamente é uma comunidade que tem dificuldade, tem sérios problemas existenciais. Jesus nos orienta, Jesus nos fala aonde devemos jogar as redes, mas é preciso estar disposto a ouvir Jesus. Mas antes de ele perguntar, ele pergunta, certamente, se tem algo para comer. É interessante essa pergunta de Jesus. Ele pergunta se tem algo para comer. E ainda hoje, Jesus continua essa experiência, essa questão de perguntar, pedindo comida em nossas igrejas, em nossas comunidades. Jesus continua ainda no meio da multidão dos desempregados e desempregadas, homens e mulheres, jovens e adultos, com ou sem experiência. Estamos nós aqui já há 14 meses pedindo emprego aonde vamos, pedindo emprego a todo mundo, da direita, da esquerda, da frente, do reto, do meio, chegar da onde, da curva. Em todos os lugares nós pedimos emprego. Interessante é que a gente não consegue. Que a gente pede um emprego, que em tempo de eleição, é comum agora, tem muita gente me ligando, falando comigo se posso apoiar, se não posso apoiar. E eu me pergunto
que tipo de apoio que eles querem. E eu me pergunto, até agora não me apoiaram em nada, mas ainda falo, vamos conversar. Ainda tenho essa coisa de chamar para conversar. O interessante ainda, olhar bem que tipo de modelo nós estamos sendo em nossas comunidades. Em tempo de eleição, nesta data, de forma plena, hoje, Dia do Trabalhador, né, diante de instituições religiosas que seguem o modelo neoliberal, que visam lucro e investimento capital para ganhar mais dinheiro, e não escutam o apelo do Mestre Jesus, e esquece que toda ação só obtém fruto autêntico se estiver plena comunhão com o projeto de Jesus, com o seu evangelho. E aqui nós vamos fazer um momento de citar a carta ao povo de Deus, a carta do final da 59ª Assembleia Geral da CNBB. E nessa semana que aconteceu, que diz o seguinte: duas ameaças merecem atenção especial. A primeira é a manipulação religiosa, protagonizada tanto por alguns políticos como por alguns religiosos, que colocam um projeto de poder sem afinidade com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. A autonomia e a independência do poder civil em relação ao religioso são valores adquiridos e reconhecidos pela Igreja e fazem parte do patrimônio da civilização ocidental. A segunda é a disseminação de fake news, que através da mentira e do ódio falseia a realidade, carregando em si o perigoso potencial de manipular consciências que modificam a vontade popular, afrontam a democracia e viabilizam fraudulentos projetos orquestrados de poder. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e o respeito ao resultado nas eleições. A democracia brasileira, ainda em construção, não pode ser colocada em risco. Interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos bem para quem ele foi escrito. E reconhecer pelo resultado da pesca é algo que devemos nos questionar, no sentido do qual tipo de igreja estamos participando. Jesus pede peixe, e quando Pedro se joga na água e chega à margem, Jesus já tinha uma brasa acesa, peixe e pão para servir a comunidade, demonstrando a natureza acolhedora e fraterna com a comunidade que estava em missão. Interessante, a comunidade pescou, depois do apelo de Jesus, 153 grandes peixes. E aqui pedimos um pouco de licença à comunidade para poder fazer uma breve continha de matemática, 1 mais 5 mais 3, que é igual a 9, mais 7, que é o número de pessoas presentes naquele barco, dá 16, sendo que 1 e 6 equivale a 7. Sabemos que tem o 9 como raiz, que 9 tem como raiz o 3. A gente sabe muito bem que o 3 ele é uma alusão à Trindade Santa. E esse número, também número 3, nos recorda a postagem do terceiro domingo da Quaresma. Sem esquecer que hoje é o terceiro domingo da Páscoa. E nesse texto é a terceira vez que Jesus se manifesta à comunidade. E vai Pedro dizer hoje 3 vezes que ama o Mestre. Ou seja, essa é a realidade. Uma presença do número 3 novamente aí, como aconteceu no terceiro domingo da Quaresma. E hoje, o terceiro domingo da Páscoa. E a soma simples de todos os números, hoje, vamos gerar o número 7. E já citamos, nesse mesmo texto, qual o sentido do número 7. O 7 representa uma perfeição, uma totalidade. Entramos hoje, nesse momento do Evangelho, na segunda parte, versículo 15 ao 19, sendo o centro desse mistério, pois aqui tem a confirmação do primado de Pedro, com sua resposta que amava o Mestre, chegando a ficar irritado. Senhor, sabe que eu te amo. A igreja não pode ser um espaço para disputas. Cada pessoa tem seu valor, o seu dom. Quando nos diz agora Pedro está envolvido com sua vontade, e envolver é fazer a vontade de Deus Pai, chegando
as consequências do martírio. Talvez nós não compreendamos, pois afinal queremos um Jesus vencedor, lindo e cheiroso. O Cristo crucificado, como São Paulo nos apresenta, não encanta muitos cristãos. O Cristo desarmado, que se entrega, não é o Cristo pregado por alguns pastores diante da cultura das armas. E aqui vale a máxima do samba enredo da minha querida grande escola, Estação Primeira de Mangueira, que canta, né, sem essa de Messias, de arma na mão. Ainda lendo também, continuando a leitura, da carta do povo ao povo de Deus, uma mensagem que queremos ressaltar. A flexibilização do porte de arma e legalização do jogo de azar e feminicídio e repulsa aos pobres não contribui para a civilização do amor e ferem a fraternidade universal. Nas nossas igrejas, nossas comunidades, é interessante que não deveria haver espaço para a competição. E o grande São Paulo Apóstolo, lá em Colossenses 3, 11 a 17, nos diz o seguinte: aí não haverá grego, nem judeu, nem bárbaro, nem dia, nem noite. E ele cita ainda, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, com o eleito de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhadas na misericórdia da bondade da humanidade, doçura e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiver de queixa um contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoe-se a vós. Mas, acima de tudo, revestis da caridade, do amor, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para que foste chamado a fim de formar um único corpo. E sede agradecido à palavra de Cristo, que permanece entre nós. Em toda a sua riqueza de sorte, com toda a sabedoria, vós possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus todo o coração, cantos, salmos e hinos espirituais. E tudo o que fizestes, por palavras ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus Pai. Jesus, quando confia a Pedro a missão de orientar e de formar a comunidade, a dirigir a comunidade, com a centralidade nele, no Cristo vivo, sem esquecer que o mesmo Cristo que passa pelo suplício da cruz, das mazelas das pessoas de hoje ainda, das pessoas pobres e excluídas, ser cristão é ter a comunidade, é estar na comunidade e na sociedade. O primeiro a reconhecer Jesus é o discípulo amado. O Cristo ainda está à margem da vida. Seguir Jesus por qualquer motivo que não seja por amor faz do cristão ter uma vida sem sentido. Mesmo que seja pastor, diácono, padre e até mesmo bispo. Acha que invocando uma tal autoridade que acham que possui, se esquecendo que a maior autoridade não pertence a ele, mas àquele que nos amou e nos ama primeiro. E nos chama para segui-lo diante dos direitos, das vantagens, de se abraçar essa ou aquela vocação, como fuga ou para ter um certo status. Foge da proposta de Jesus, do Mestre Jesus. E aqui vamos parar com a citação de Paulo, que diz que considera tudo isso titica, esterco, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pois o amor é o centro da vivência da comunidade. Jesus nos convida a segui-lo. E seguir Jesus é assumir a possibilidade do martírio, é assumir diante da fogueira das vaidades dos tempos de hoje, que queima de tanto e quanto a fogueira da Idade Média, e terminando pedindo que cada um leia de forma muito orientada a carta, ou melhor, a mensagem ao povo de Deus que a CNBB enviou. Ainda olhando
para a nossa realidade, pedindo a você que colabore no Pix. Aí o Pix vai estar aqui, ó, nessa posição aqui. O Pix é denonato1@gmail.com. Também visite o nosso blog. Blog foi ótimo, né? Nosso blog. Não deixe de dar sua opinião, comentar. Se concorda comigo, beleza. Se não concorda, beleza também. Democracia sempre. Isso é importante. Nós vivemos a democracia. Bom, eu paro por aqui. Agradeço você pelo carinho. Lembrando que hoje é domingo, dia do trabalhador. Vamos nós também rezarmos a São José Operário, o nosso padroeiro dos trabalhadores e das trabalhadoras. Lembrando que aqui em Nova Iguaçu, Diocese de Nova Iguaçu, tem festa na paróquia São José Operário, lá de Mesquita, e também no bairro da Califórnia, em Nova Iguaçu. Bom, Deus nos abençoe e nos ajude. Estamos numa pandemia. Quem puder, ainda continue usando máscara, tiver que sair. Quem não puder, quem tiver que ficar em casa por motivo diverso, fique em casa, se oriente. Não esqueça, temos que continuar vacinando. Tem a 4ª dose, tem a 3ª dose ainda, a 2ª dose, para todos vocês que estão aí precisando. Eu agradeço a vocês pelo carinho e pela presença. Eu sou o Daniel Nonato. Hoje um pouquinho mais curto, daqui a pouco, 8h30, eu tenho que estar na Associação de Moradores do bairro Amabelém, aqui na cidade de Japeri. Vamos ajudar lá um pouquinho no processo eleitoral. Também, hoje temos também um grande almoço lá na comunidade São Tiago da paróquia São João Batista. Então, você que está aí querendo almoçar, passa lá em Queimados, na comunidade São Tiago. O almoço vai garantindo a vocês que é nota 10. Obrigado a vocês pelo carinho e pela presença. Eu sou o Daniel Nonato. Bom dia, feliz Páscoa, ainda dá tempo. E não esqueça meu chocolate. E também meu Pix aqui, ó. Ajuda a gente.